Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Eu sou a Ana e esse é mais um vídeo do canal Checkmate, uma parceria com o Mentor Lawyer. Bom, vamos para o caso de hoje. O caso de hoje não é um caso tão recente. Winchester, you're a murderer, isn't it true? Yes, sir. Mr. Winchester, you're a liar, isn't it true? Yes, sir. Mas ele teve desdobramentos que aconteceram não muito tempo atrás. Hoje nós vamos falar um pouquinho do caso Jerry Michael Williams, que também será referido aqui como Michael ou Mike. O caso aconteceu nos anos 2000, ou seja, 26 anos atrás. Nós sabemos que desde então a tecnologia e as investigações da polícia evoluíram muito, apesar de não ter sido exatamente a tecnologia que tem ajudado a polícia a solucionar finalmente esse caso. Para apresentar esse caso para vocês, eu preciso falar de duas pessoas essenciais, que seriam Brian Winchester, o melhor amigo de Mike, e Denise Williams, a esposa de Mike. Essa é uma história muito intrigante que envolve um triângulo amoroso. Um triângulo amoroso que aconteceu no estado da Flórida. Para dar um pouco do contexto desse caso, as 4 pessoas envolvidas nessa história se conheciam desde muito tempo atrás, e eles cultivaram uma amizade, um laço muito forte desde então. Ainda enquanto estudavam, tanto o Brian quanto o Michael começaram a namorar e eles também se casaram com essas mulheres as quais eles conheceram ainda jovens. Brian se casou com Kathy e eles tiveram um filho fruto dessa relação. Ambos tiveram filhos que tinham inclusive idades similares e eles tinham até mesmo interesses em comum, como por exemplo de caçar. Bom, dito isso, vamos entrar em alguns detalhes mais macabros desse caso. Imagine comigo 2 famílias de amigos que estão sucedendo na vida, que têm bons empregos, que estão prestes a comprar suas primeiras casas, pessoas que estão batalhando para um futuro melhor dos filhos. Bom, a vida deles ia bem, até o dia que o Michael decide sair para caçar numa manhã e ele nunca mais volta para casa e nunca mais é visto por seus amigos e por familiares. Após esse dia, a polícia começou uma busca intensa pelo Michael. Eles sabiam, por relatos da esposa, onde ele teria ido caçar. Então os policiais e alguns voluntários vão para essa região que se chama Lake Seminole, incluindo o melhor amigo de Michael, Brian, que é um lago, gente, muito grande mesmo. A área desse lago é extensa. Além da área do lago ser bem extensa, o lago também é bem profundo. Inclusive, antes desse incidente com o Michael, já haviam sido relatados outros 79 casos de pessoas que caíram nesse lago e teriam morrido supostamente por afogamento. E todos esses corpos foram recuperados pela polícia. Não no mesmo dia, mas sim foram recuperados. O primeiro item encontrado nessa busca foi justamente a caminhonete de Michael e o trailer que ele utilizava para transportar o barco dele. Então, se eles acharam o carro e acharam o trailer, mas não acharam o Michael, isso não é um sinal tão bom. Mas a polícia e os voluntários continuaram buscando, até que o Brian, com o pai dele, eles estão em uma área desse lago buscando pelo amigo e eles encontram o barco do Michael ali com o motor desligado e ele simplesmente não estava dentro. Após a polícia retirar esse barco da água e analisar o que tinha no barco, eles perceberam que o barco tinha 2 coletes salva-vidas, um tanque cheio de gasolina, que a arma do Michael ainda estava dentro da capa que ele utilizava, né, da proteção, e o barco também continha alguns patos fakes, uns patos de borracha, não sei exatamente o material, mas eu imagino que seja utilizado justamente na caça dos patos para talvez atrair mais patos, não sei exatamente, mas era o que tinha e eu vou tentar colocar a foto aqui para vocês. Apesar disso, novamente, eles não encontram o Michael e todos começam a ficar
preocupados, aparentemente, e então surge essa primeira teoria do caso, que ele teria de alguma maneira se desequilibrado do barco, caído e se afogado. Mesmo assim, era muito incomum o fato de que já tinham passado dias, a polícia continuava buscando por ele, as temperaturas estavam caindo, ou seja, o frio estava chegando com tudo, e a polícia temia que se ele tivesse sobrevivido, ele talvez morreria de hipotermia. Os dias foram passando, meses foram passando, e nada do corpo nem do Michael aparecer. Mas a mãe de Michael nunca parou de buscar pelo seu filho ou de tentar entender o que teria acontecido com ele. O mais intrigante também foi que o Michael desapareceu num dia muito próximo do seu aniversário de casamento. Inclusive, ele tinha planos com a sua esposa. E segundo as investigações, a esposa teria ficado em casa naquele dia e ela também não teria comparecido às buscas pelo marido, justamente porque ela queria estar em casa caso o telefone tocasse para saber para qual hospital ela deveria ir. Pelo menos foi esse o argumento dela. Algo muito importante nessa história também é que o Michael ele tinha um seguro de vida bem alto. A mãe do Michael ela era a pessoa mais dedicada nessa investigação toda para tentar encontrar o filho dela. Talvez essa seja apenas a minha opinião, mas quando eu vou buscar sobre esse caso e tentar entender o que realmente aconteceu, a linha do tempo e todas as ações que a mãe dele tomou durante toda a investigação foram de uma mãe que não queria desistir do filho, que não queria aceitar qualquer justificativa para o desaparecimento do filho, que queria justiça e que também queria as respostas certas. Ela não ia aceitar qualquer resposta da polícia. Com o passar dos meses, uma das teorias que surgiram seria de que ele teria sido então devorado por alligators. Os alligatores da Flórida, eles são muito conhecidos. Aqui é uma região super pantanosa, com muitos e muitos lagos, e esses lagos são recheados de alligatores de todos os tamanhos. Mas é importante destacar algumas características desses animais. Segundo especialistas, os alligatores eles não se alimentam quando está muito frio. Além disso, eles também têm um outro tipo de comportamento que quando eles caçam uma comida, às vezes eles armazenam essa comida em um lugar escondido para poder voltar nesse lugar e se alimentar mais depois. Ou seja, nem sempre o alimento deles vai ser consumido todo no mesmo momento e nem sempre vai ficar no primeiro lugar onde eles capturaram o alimento. O alimento pode ser sim movido para uma região mais estratégica que o próprio alligator considere. Enfim, eu não sou uma especialista, isso é o que eu escutei de um outro especialista através de um vídeo que eu estava assistindo sobre o caso. Bom, dito isso, essa teoria não foi considerada tão absurda justamente porque as pessoas que moram na Flórida e sabem os perigos desses lagos imaginam que esse cenário de fato poderia ser muito real. De fato, isso poderia ter de alguma forma acontecido. Esses casos sempre têm uma, duas ou até 3 versões, contadas às vezes pela mesma pessoa ou por pessoas diferentes. Agora eu vou contar para vocês alguns outros detalhes desse caso que são tão perturbadores quanto o que eu já descrevi anteriormente. Bom, após cerca de 1 ano do desaparecimento de Michael, a polícia ainda não tinha encontrado o corpo nem pistas suficientes para fazer nenhuma prisão. A teoria sustentada era de que ele teria sido devorado por alligatores que teriam movido o corpo dele para alguma outra área onde a polícia jamais seria capaz de encontrar. Apesar disso, a polícia encontrou em uma dessas buscas um boné que poderia ser o boné de Michael. Isso deu, de certa forma, uma confirmação para essa história toda de que realmente o corpo dele estava ali, se o boné dele também estava. Mas no boné, quando ele foi analisado, não foi encontrado material genético. Inclusive tem uma foto do Michael utilizando um boné muito parecido ou igual, e essa foi uma das únicas pistas realmente a princípio que a polícia teve. Um tempo depois de tudo isso,
A esposa do Michael faz um pedido então para a corte para que o Michael seja considerado morto, que ela quer fazer a retirada do seguro de vida que o Michael deixou. Esse seguro não poderia ser retirado com menos de 7 ou 8 anos, se não me engano, porque ele estava considerado desaparecido, mas se em algum momento a polícia considerasse ele morto, então ela conseguiria provar para a empresa de seguro de vida que ele foi sim considerado morto e poderia retirar esse dinheiro antes. E foi isso que ela fez. Um pouco antes de tudo isso acontecer, mais peças de roupas que o Michael estaria utilizando no dia do seu desaparecimento surgiram nesse lago. Algo que chama atenção hoje, sabendo a história do que realmente aconteceu, é que essas roupas não tinham indícios de que elas estavam submersas ou em uma água pantanosa por muito tempo. Elas, na verdade, apesar de terem um cheiro forte de rio, elas não tinham um cheiro forte, como se um corpo tivesse apodrecido nelas. Elas também não tinham rasgos visíveis de um ataque de um possível alligator. E elas também não tinham muito dessa gosma que fica quando algo fica debaixo de uma água pantanosa. Vocês já viram? Aquele material que se forma ao redor das coisas, até mesmo nos aquários, quando eles não são limpos com frequência, é um material gelatinoso. Então, essas roupas não tinham tanto desse material quanto elas deveriam ter, porque essas roupas surgiram após 6 meses do desaparecimento. Então, se supõe que durante 6 meses essas roupas já teriam bastante desgastadas. Até mesmo foi encontrado a carteira de caça do Michael dentro da jaqueta que apareceu. E essa carteira dele de caça também tinha a assinatura dele e dava para ver nitidamente a assinatura. Não era algo que tinha desgastado tanto a ponto de ter desaparecido tudo. Ou seja, é um pouco contraditório eles terem encontrado essas roupas. A polícia não desconfiou tanto assim disso e resolveu, mesmo assim, assumir que o Michael estava morto. A mãe do Michael, Cheryl, ela nunca desistiu de ter respostas concretas. O que eu considero, na minha opinião, muito difícil para qualquer familiar que tem um parente desaparecido é essa falta desse encerramento, ou seja, como que você vai dar alguém como morto se você nunca viu o corpo daquela pessoa? Será que é possível mesmo para uma mãe conseguir parar de lutar, assumir que o filho está aí no mundo, que pode estar em perigo, que pode estar vivo, que pode estar tanta coisa que ela imagina na cabeça dela? Será que uma mãe que ama tanto o seu filho conseguiria realmente apenas seguir com a sua vida e aceitar algo assim? Eu acho realmente bem difícil. É como se ao mesmo tempo elas tivessem sempre uma esperança e uma dor que nunca se cicatriza, que nunca se encerra, e isso é muito triste. Então a Cheryl, ela lutava, ela anotava cada pedaço de informação que ela tinha sobre o caso. Ela chegou a fazer um documento de 27 folhas, de 27 páginas, com tudo que ela tinha observado, escutado da polícia e analisado durante todos esses meses onde o filho dela estava desaparecido. Os anos foram se passando, a Denise e o Brian. Eles se aproximaram tanto de uma maneira que os dois passaram a morar juntos, os dois casaram, o Brian criou a filha de Michael com Denise e os dois seguiram a vida deles utilizando o dinheiro do seguro do próprio Michael. É isso mesmo. Então, o seu melhor amigo morre ou desaparece e você se divorcia da sua mulher, se casa com a mulher que era do seu melhor amigo, cria a filha do seu melhor amigo e tudo isso bem normal, assim, né? Tranquilo, nada a se desconfiar. Só que não. Foi em 2016 quando algo surpreendente aconteceu. Segundo a Denise, o Brian era viciado em sexo, o que fez com que o casamento dos dois desmoronasse lentamente, até o momento que a Denise chega pro Brian e pede para que eles se separem, para que ele saia da casa. E adivinha? O Brian não fica nada feliz com isso. Então,
numa manhã, ele se esconde no carro da Denise e quando ela entra no carro para sair para trabalhar, ele está ali escondido. Ele silenciosamente aponta uma arma na cabeça dela e fala para ela começar a dirigir. A Denise avista que ele tinha com ele alguns equipamentos e também cloro, ou seja, as intenções dele não eram assim tão boas, né? O tom dele não era só um tom de ameaça, porque se você só vai ameaçar uma pessoa com uma arma, você não leva uma pá e 1 litro de cloro. Isso é algo de alguém que está planejando realmente assassinar alguém. E foi isso que a Denise pensou. Ela começa a dirigir, ele mantém a arma na cintura dela, na área da costela. Ela começa a tentar acalmar o Brian, falando que ia ficar tudo bem, que eles poderiam trabalhar nas coisas e continuarem juntos. Ela foi acalmando ele, ela conseguiu estacionar então num estacionamento de uma farmácia chamada CVS e ali ela convence ele que ele pode ir embora, que ela nunca vai falar pra polícia, que os dois são, unha e carne, que ele não precisa se preocupar. Ele fica convencido pela Denise, pega as coisas dele e vai embora. E a Denise, na sua primeiríssima oportunidade, vai até a polícia e denuncia o Brian, dizendo tudo o que aconteceu naquela manhã, que ele a sequestrou, que ele ameaçou com arma, que ele... tudo. E o que a polícia vê em frente deles, uma oportunidade de conversar com Denise sobre tudo o que aconteceu em relação ao desaparecimento do seu primeiro marido e também de tentar entender que tipo de pessoa era o Brian, porque se alguém era capaz de sequestrar a própria esposa apontando uma arma, o que mais essa pessoa seria capaz de fazer? Então, se em algum momento a polícia teve alguma pulga atrás da orelha contra o Brian ou a Denise, e se a mãe do Michael também teve essa mesma pulga, essa era a hora que a polícia tinha para conseguir tirar algumas satisfações, digamos assim, e conseguir ali, nem que seja uma interrogação mínima que trouxesse alguns fatos, qualquer coisa que pudesse ajudar a polícia a finalmente encerrar esse caso e tentar também recuperar o corpo de Michael. E é claro que os policiais são treinados, é parte do serviço deles. Inclusive tem uma operação da polícia que é só para desvendar casos que foram arquivados ou casos de desaparecimento, como eu falei no começo do vídeo, com tecnologias que são muito melhores hoje, tanto de DNA, quanto de câmeras, quanto de cruzamento e análise genética, enfim, são tantas variáveis. A Denise, ela não dá muitas pistas para a polícia, mas a polícia logo em seguida vai fazer a prisão do Brian. E essa também é a oportunidade da polícia de conseguir uma confissão, uma pista, qualquer coisa. E o que a polícia faz? Ela interroga o Brian e oferece para ele um acordo que seria muito difícil de resistir. Um acordo que não o deixaria a vida inteira na prisão e que sim contaria com o depoimento dele, inclusive o depoimento dele contra a Denise, para conseguir encontrar o corpo de Michael, fazer a prisão de Denise e finalmente trazer um desfecho para Cheryl. Ao se ver nessa situação contra a parede, o Brian decide então falar para a polícia e ele é interrogado por 2 horas inicialmente, se não me engano, onde ele descreve um plano que ele teria armado com a Denise para se livrar do marido dela, o Michael. Bom, primeiro ele conta para a polícia que ele e a Denise tinham um caso e que esse caso começou de uma maneira despretensiosa, mas que os dois tinham interesses sexuais parecidos e que eles ficaram viciados na companhia um do outro, em passar tempo juntos, e eles basicamente faziam isso a todo momento, inclusive quando eles estavam no trabalho. Nesses momentos, eles começaram a discutir possibilidades para ficar juntos, e a Denise falou que ela não gostaria de se divorciar do marido, porque ela não gostaria de novo. Eu sinto que essa conversa sempre se repete em casos de assassinato, ou do marido contra a esposa, ou da esposa contra o marido, que ela não queria dividir a guarda. Então ela pensou que era melhor para a criança matar o pai da criança, para ela não ter que dividir a guarda. É uma empatia, né, gente? É uma coisa que o egoísmo passou longe. O senso, então, não sei, mas enfim. Então ela começa ali um plano, segundo o Brian, um plano que envolveria muito mais o Brian do que ela,
e um plano que, segundo ele, ficaria nas mãos de Deus se ele viveria ou não. Eles colocariam o Michael numa situação de perigo extremo e seria nas mãos de Deus, digamos assim. Então, depois de muitas ideias, eles decidem que o Brian vai convidar o Michael para ir caçar, que os dois vão para um lago retirado caçar patos, que nesse momento ele vai convencer o Mike a utilizar umas botas para pântano, que eu vou deixar a foto aqui. São umas botas de plástico que elas começam lá no pé e elas vêm até aqui a área da cintura e depois ainda você pode colocar como se fosse um elástico no seu ombro. É uma roupa bem específica de caça e de pântano. E essas roupas, se você cai com uma roupa dessa num lago, é muito fácil de você afundar. Porque essa roupa rapidamente se enche de água e vira como se fosse uma âncora, te puxando para o fundo mesmo. Então o Brian conta que eles chegam lá, que ele sente que ele tá atrasado nessa história toda, que ele deveria ter saído antes, porque ele precisava de um álibi para ele também. E o álibi dele seria ir caçar com o padrasto dele, o que não daria tempo se ele não conseguisse livrar-se de Mike o mais rápido possível. Então o Brian vai seguindo o Mike, eles chegam, colocam o barco na água e o Brian vai dirigindo até que ele encontra uma parte funda do lago. Ali ele para, convence o Michael a ficar em pé e nesse momento ele empurra o Michael para fora do barco, que começa a se debater, que começa a se desesperar e que começa a tentar tirar aquela roupa que ele tava, que era uma jaqueta e as botas que eu falei para vocês que chegam até aqui, que viram uma calça, enfim, que essa roupa molhada ela afunda muito rápido. Então ele começa a se debater loucamente, tentar tirar essa roupa e ele consegue. Então ele nada para um pedacinho de terra, segundo o que eu entendi, e se agarra ali. Enfim, e ele pedindo ajuda e gritando e desesperado. E o amigo que o amigo faz, o melhor amigo, o irmãozão dele do coração, ele se afasta, né, para dar a chance do amigo se afogar. Ele vê que o amigo não se afogou, ele chega perto, tira sua arma e atira contra a cabeça do amigo. Gente, exatamente. E as coisas só ficam cada vez mais absurdas. Então ele retira o corpo do amigo da água, leva de volta para Tallahassee. Ele chega em casa para tentar fingir que ele acabou de acordar e que ele tinha perdido a hora para ir caçar com o padrasto dele. Então ele faz ali uma movimentação, um barulho para a mulher dele escutar, pensar que ele tinha acabado de acordar. Ele fala para ela que dormiu até tarde, que vai falar com o padrasto dele que ele não vai mais caçar, mas que ele vai sair com os cachorros e que vai voltar depois. Então ele sai, ele vê que ele percebe que a garagem dele estava um pouco de sangue, ele joga uma água para se livrar desse sangue. Ele vai numa loja comprar materiais que ele precisava para enterrar o corpo do Michael. Enquanto isso, a polícia e os amigos do Michael já estão se mobilizando para uma busca, porque a esposa já deu ele como desaparecido. E ele ainda com o corpo no carro dele. Tudo indo, né, nossa. Então ele fala que no desespero ele dirige para um lago que ele conhecia, bem no começo desse lago, digamos assim, onde ele sabia que a água estava mais baixa, mas que eventualmente a água ia cobrir. Então ele faz ali uma copa, digamos assim, enterra o melhor amigo dele e sai dali e vai para casa dos pais dele, se não me engano, para lavar o carro atrás, para jogar um desinfetante, enfim, e se livrar de qualquer prova de DNA, material genético que possa ter ali naquele carro. Um absurdo. Então é isso, gente. Ele fala pra polícia onde foi que ele enterrou o corpo. A polícia vai até lá, contra os restos mortais do Michael. Leva pra análise. Eles conseguem abrir um processo contra a Denise, acusando ela de homicídio em primeiro grau. Ela vai a júri. Ela é condenada por homicídio em primeiro grau na morte do seu marido, Michael. E ela é sentenciada à prisão perpétua. Uns anos depois, ela entrou com recurso e tem a sua pena e sua sentença diminuídas. E de uma vida na prisão, ela pega apenas 30 anos de prisão, sendo que em 2046 seria então o ano em que ela seria liberada aí com 75 anos de idade da prisão. Já o Brian pegou 20 anos e a data de liberação dele seria em 2036. Enfim, com tudo isso que aconteceu, a filha de Denise
com o Michael, ela leu uma carta dizendo que ela não acreditava que a mãe teria nenhum envolvimento nessa história e pedindo para que as pessoas tivessem piedade da mãe. E esse é um aspecto realmente delicado, ou seja, uma filha que já perdeu o pai de uma forma brutal e agora ter que ver a mãe presa pelo resto da vida não deve ser nada fácil. Segundo uma notícia que eu li, ela teria herdado então todo o dinheiro que restava desde a morte do pai dela e ela teria apoiado a mãe em todo esse processo, dizendo que ela não acreditava que a mãe estava envolvida de maneira nenhuma. Sem o depoimento de Brian, a Denise jamais teria sido convicta, jamais teria sido possível chegar a um fim nessa história, dando aí uma paz no coração da mãe do Michael, finalmente, que lutou por tantos anos. Ela pôde sim ver esse desfecho, ela ainda estava viva, ela participou ali dos julgamentos. O que vocês acham dessa história toda? Coloquem aqui pra mim nos comentários. Vocês acham que a Denise estava envolvida? Ela mereceu essa pena, até mesmo maior do que a pena de Brian? Ou vocês acham que ela é inocente? Bom, obrigada por assistir esse vídeo. Não deixe de se inscrever aqui para não perder nenhum caso novo. E também curta se você gostou desse conteúdo. Comente um caso que você gostaria de ver a narração aqui. E nos vemos na próxima. Um beijo e até mais.